Olá, turma da Educação de Jovens e Adultos da cidade do Paulista. Bem-vindos a mais um Escola em Casa, uma janela para o futuro. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Suzana Farias e sou sua professora de matemática, EJA, fase 1 e 2. Então, eu espero que vocês tenham passado esse ano de 2021 felizes, porque esse ano de 2022 vamos começar criando expectativa para que cada dia mais a gente possa aprender. Então, jovens e adultos, sei que vocês trabalham o dia inteiro, que vocês têm uma vida muito corrida, mas está na hora de adquirir um pouquinho mais de conhecimento com as nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos falar sobre função social do número. E aí, o número está em todos os lugares. Por mais que a gente queira se desvencilhar da matemática, ela faz parte da nossa vida. E todos os cálculos mentais que a gente faz, ele precisa ser colocado no papel, ele precisa ser registrado. E aí é na hora desse registro que a gente precisa aprender a sistematizar o conhecimento da matemática. Porque enquanto a gente conta pouco dinheiro, a gente pode fazer essa conta manualmente, mentalmente, mas aí quando passa para uma quantidade grande, para um número grande, a gente precisa aprender a registrar. E aí a gente percebe que a matemática está em tudo nas nossas vidas. Vamos lá ver um pouquinho. A matemática está na nossa cesta básica, no preço dos alimentos, está no tempo, na contagem do tempo, quanto tempo a gente gasta para ir ao trabalho, quanto tempo a gente gasta trabalhando. Na hora de fazer uma casa, todo pedreiro, todas as pessoas que trabalham com construção, sabem o quanto é necessário saber a altura de uma parede e o quanto a gente vai precisar usar de cimento, areia, tijolo. E quando a gente vai assentar, fazer o assentamento desses tijolos, a gente precisa compreender o nível, o prumo dessa parede. Vamos lá, mais na frente. Então, também nas distâncias, não é, que a gente percorre, a matemática está presente na contagem dos quilômetros, do metro, do centímetro, nas nossas medidas, na medida do nosso corpo, quanto a gente calça, quanto a gente veste, a nossa altura, o nosso peso, se estamos acima do peso, abaixo do peso, no peso correto, quanto precisamos perder de peso, quanto precisamos ganhar de peso, tudo isso é matemática e a gente não se livra dela, ela está aí a todo momento. Veja aí que esse homem aí está fazendo uma medida de uma área no chão. Quem trabalha também com a construção sabe o quanto é importante a medida de um piso para assentar cerâmica, para fazer o contrapiso. Isso tudo são coisas que eu sei que é ligada ao dia a dia dos nossos estudantes, os estudantes de EJA. Também no número do celular, nos números de telefone, nos números de nossa casa. Não é? Tudo isso é matemática e tudo isso é contado com os nossos símbolos da matemática, que são os números. No pão, no preço do pão, não só no preço do pão, mas como você faz um pão. Para fazer um pão tem que ter a medida de farinha, de sal, de açúcar, de fermento. Tem que ter o tempo que a massa passa descansando, o tempo que ele passa assando, tudo é matemática, né? Então, por mais que muitas vezes a gente ache chato trabalhar matemática, a gente percebe o quanto é importante compreender o papel dela nas nossas vidas. Vamos lá em frente. São esses 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, o 10 é junto o numeral 1 com o numeral 0. Mas o que a gente pode fazer de contas infinitas são só unicamente com esses 10 símbolos. Então, 10 símbolos que pode contar para toda uma eternidade. Porque desde o começo da história do homem, da civilização, que o ser humano necessita
contar e registrar o que ele possui. Antes da gente passar para um tema bem atual, a gente precisa lembrar, vou voltar só um pouquinho aqui, a gente precisa lembrar que lá no início do tempo, quando não existiam os números, o ser humano precisava fazer esse registro. E aí a gente pensa, como era feito? Mas aí, mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero falar sobre um tema bem importante para a vida da gente, principalmente quem trabalha com reciclados, com materiais que pode ser reciclado, com aquilo que a gente chama de lixo, mas não é lixo, mas se a gente deixar, ele vai poluir o planeta, ele vai tornar o planeta da gente um planeta inabitável, como já existem cidades, né, rios, que de fato não servem mais para o consumo humano. Aí nesse carnaval aqui, que é o que a gente mais festeja, nesse carnaval aqui de 2020, aqui na cidade de Olinda, é uma aglomeração enorme de pessoas. Então imagine contar quantas pessoas tem numa cidade dessa de Olinda. A gente sabe que só o Galo da Madrugada é considerado pelo Guinness Book a maior concentração de pessoas por metro quadrado do planeta. E o que significa concentração por metro quadrado? Significa entender que naquele metro quadrado cabe um número determinado de pessoas. Então a aglomeração num Galo da Madrugada ou no Carnaval de Olinda é tão grande que essa contagem é feita a partir de normas que são da área de matemática. E você diz assim, mas o que isso me interessa, né? O que isso me importa saber a quantidade de pessoas que cabe num metro quadrado? Não é a questão de importar ou deixar de importar. A questão aí é compreender o que isso traz de benefício para aquele local e o que traz de malefício. Nessa quantidade de pessoas por metro quadrado no carnaval de 2020, veja o quanto foi produzido de lixo que poderia ser e foi aproveitado. As pessoas que trabalham fazendo essa separação de material, ou as pessoas que trabalham fazendo a venda de material reciclado, sabem a importância desse evento. Porque mesmo não tendo esse ano agora de 2022, a gente sabe que esses recursos para as pessoas que trabalham com esse tipo de material vai ser menos um pouquinho, mas quando acontece esse carnaval em larga escala ou qualquer outro tipo de festa, essa produção aumenta. Então as pessoas que trabalham fazendo essa coleta, elas ganham um dinheiro a mais na sua renda. E aí nesse carnaval de 2020, onde eu falei para vocês que é a maior concentração de pessoas, né, do planeta, do sábado de Zé Pereira até a quarta-feira de cinza, no ano de 2020, foi produzido só em Olinda cerca de 120 toneladas de material reciclável. 120 toneladas. Uma tonelada equivale a 1.000. Então aí eu tenho 120 mil quilos de materiais reciclados. Imagina essa quantidade de 120 toneladas depositado no meio ambiente, o quanto isso não acarretaria de prejuízo. Mas as pessoas que trabalharam fazendo essa coleta, elas fizeram esse recolhimento e fizeram a separação desse material. Então veja a matemática aí mais uma vez presente. 120 toneladas. Desse valor de 120 toneladas, 110 toneladas foram de latinhas. Então, 110 toneladas de latinhas. As pessoas aí nesse carnaval de 2020 venderam esse produto e tiveram uma média, cada uma pessoa que recolheu esse material teve uma renda de no mínimo R$800. Então, do sábado de Zé Pereira, que é um dia, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, 5 dias, veja aí que eu já contei os dias da semana,
segunda, terça, quarta, é outra área da matemática que a gente trabalha, que são as ordens. Segunda, terça, quarta, 5 dias de carnaval. Produziram só em Olinda 120 toneladas de lixo ou de material reciclável. Dessas 120, 110 foram de latinhas. Cada pessoa, em média, recebeu R$800 pela venda desse material. Então, imagine o número de pessoas que trabalham com essa reciclagem de lixo ou com essa coleta de material que vende. Quando vende, esse material é o quê? Pesado. Quem trabalha com esse material, vocês aí que estão me assistindo em casa, sabem muito bem disso. Esse material é recolhido, ele é pesado e é vendido por peso. Veja outra importância da matemática, o peso. Você, na hora que faz o cálculo do valor do quilo e vende, você vai saber exatamente quanto ganhar. E aí, muitas vezes, você faz esse cálculo mentalmente. Mas e como seria esse cálculo eu fazendo ele, registrando num papel? E se eu vender uma quantidade muito grande desse material e eu não conseguir fazer mentalmente essa conta? Veja a importância que é conhecer a matemática e conhecer as operações fundamentais da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, observe aí mais na frente. Pronto. Quando eu falei sobre a contagem, quando o ser humano começava a contar o que ele tinha, por exemplo, começou a criar ovelha, e aí a ovelha iam se reproduzindo. Se ele tinha 10 ovelhas, como era que ele poderia contar? Se a ovelha ficava criada solta, e um dia ele precisasse saber quanto eles tinham, como ele ia registrar isso? Então ele contava com pedrinhas. Para cada ovelha que saía lá do curral dele, ele colocava uma pedrinha num saquinho. E à noite, quando essas ovelhas voltavam, ele tirava, para cada uma ovelha que entrasse no aprisco, ele tirava uma pedrinha ali do saquinho que ele tinha. E aí ele sabia se todas vieram ou não. Mas ele precisava registrar, não era pedra. Imagina ele ter 100 ovelhas, 200 ovelhas. E seria um saquinho de 200 pedras, ele não ia nem poder carregar essas pedras, não é? E aí ele também começou a marcar em osso, não é? A fazer nozinho não corda, porque ela tem uma corda, a corda já foi criada depois, mas em cipó. Mas se a quantidade aumentasse, como ele ia conseguir registrar isso? Por isso que veio a necessidade de o homem começar a registrar e criar esse conceito de matemática, de contagem. E também você tem que ver que tem o tempo quando vai passando, quando nascem as luas, não é? As luas diferentemente no formato crescente, minguante, cheia, tudo isso precisava ser contado. E aí entra a nossa querida e amada matemática, que eu sei que daqui para a gente terminar todas as nossas aulas, você vai amar, de fato, aprender e estudar matemática. Vamos lá em frente. Pronto. Os egípcios começaram a criar esses símbolos aí que está na tela para representar a quantidade. 1, 2, aí tinha os desenhos, não é? Até ali 9.000. Só que mais adiante, não é? Os romanos também criaram o símbolo para contagem. Veja que em todos os símbolos ele se limita e depois ele vai se juntando, igual eu disse aqui no começo, 10, que é juntando um símbolo 1 mais o símbolo 0. E aí formei um outro numeral, que é o numeral 10. Mas aí, até então, eu só tenho de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses símbolos eu junto, agrego, separo, mudo de lugar e tenho números diferentes e variados e infinitos. Mais adiante, entre o século 4 e 5 antes de Cristo, os indianos criaram esses símbolos que a gente usa hoje. Esses símbolos são chamados de indo-arábicos, que é o que a gente usa até hoje. Ele cresceu, né, se proliferou, né, chegou até a nossa civilização aqui, o Brasil, como um país novo, né, também com a cultura europeia, quando a gente começou a ter essa globalização, começaram a vir para cá os holandeses, os portugueses, né, que começou essa mistura de raças, de etnia.
E aí trouxe para o Brasil também a mesma cultura que eles tinham, que é essa cultura que a gente usa hoje, que a gente vive hoje. E aí os números indo-arábico faz parte da nossa vida. E a gente vai terminar nossa aula hoje com uma reflexão, né? No ano passado, 2021, nós falamos sempre de Paulo Freire. Hoje a gente vai começar um texto e até a nossa última aula a gente termina esse texto. Cada aula que terminar, eu vou fazer a leitura da parte desse texto tão maravilhoso, escrito por Mário de Andrade, que é Minha Alma Está em Brisa. Tem tudo a ver com a gente, estudante de matemática e de EJA, fase 1 e 2. Ele diz o seguinte: contei os meus anos, e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui do que o que eu já vivi até agora. Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doces. O primeiro comeu com prazer, mas quando percebeu que havia poucos, começou a saboreá-los profundamente. Esse texto continua. Ele tem um desfecho muito bonito, mas veja que o tempo ele é assim, né? Que o nosso tempo, o tempo do EJA, o tempo dos jovens e dos adultos, sejam contados agora e mais saboreados profundamente, ok? Até a nossa próxima aula de matemática e um beijo.